Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar direto numa exploração atenta de um verdadeiro trunfo do cinema de 1973, O Espírito da Colmeia, do realizador Victor Erice. Uma obra-prima autêntica que esconde uma crítica política fortíssima por trás, imaginem só, da pacata inocência de uma criança. A grande questão aqui é como é que se passa um protesto inteiro pelos olhos de um ditador. É fascinante. O realizador conseguiu contornar a rigorosíssima censura do Estado, mascarando a sua mensagem, e fê-lo vestindo uma alegria com a roupagem de uma fantasia lenta, quase como se de um sonho se tratasse. Há uma citação que capta isto na perfeição. Sabem o filme Road to Nowhere, do Monte Hellman? A certa altura, um realizador descreve o espírito de Colmeia exatamente assim. Uma obra-prima do caraças. Desculpem a expressão, mas é mesmo essa frase. E resume de forma incrível a reverência que a crítica e os outros cineastas têm por este filme. É uma obra incrivelmente delicada, ilusiva e cheia de camadas. Para percebermos a genialidade da coisa, temos de olhar para a linha do tempo, porque a tensão histórica aqui é a base de todo este segredo. Reparem, a Guerra Civil Espanhola acaba no final da década de 30. O filme passa-se logo a seguir, em 1940, na Espanha, sob o jogo de Franco. Mas a grande ironia? A película só foi lançada em 1973, mesmo ali à beira da morte do ditador. É este desfazamento temporal que dá uma força avassaladora a tudo o que vamos ver a seguir. Secção 1. O monstro e a menina. Então, para começar a descascar isto, olhemos para a camada mais superficial, a premissa literal da história. Estamos em 1940. Um cinema itinerante chega a uma aldeia recôndita e algo destruída em Castela para mostrar aos habitantes locais o grande clássico de terror de 1931, Frankenstein. Muito simples à primeira vista, certo? Pois bem, é a partir da exibição desse filme que a dinâmica se estabelece. A Ana, uma menina de 6 anos com uma imaginação gigante, mas à procura de respostas, fica absolutamente fascinada com o monstro. E a Isabel, a irmã mais velha, que adora pregar partidas, convence-a de que o monstro é, na verdade, um espírito real. Mais ainda, diz-lhe que a Ana pode invocá-lo só por fechar os olhos. O resultado? A pequena Ana embarca numa busca a sério por este espírito num redil de ovelhas abandonado lá muito longe. E isto levanta uma daquelas questões infantis, mas super profundas, que consomem a Ana durante toda a narrativa. Porquê é que o monstro matou a menina? E porquê é que os aldeões o mataram a ele a seguir? É brilhante, porque ilustra aquela luta visceral que as crianças têm para conseguir separar a fantasia da realidade, especialmente quando são confrontadas com o conceito brutal e repentino da morte. Avançando para a secção 2. Uma família em isolamento. Indo agora uma camada mais fundo, esbarramos num ritmo de filme quase glacial, que reflete na perfeição o estado emocional destas pessoas. É que esta família vive numa solidão aterradora. Habitam uma casa enorme, mas estão todos desligados uns dos outros. O pai, o Fernando, passa os dias dedicado às suas adoradas abelhas. A mãe, a Teresa, refugia-se a escrever cartas secretas a um amor do passado. E as miúdas vivem completamente absorvidas no seu próprio mundo infantil. É uma desconexão tão profunda que é raríssimo ver os membros da família a partilhar o mesmo enquadramento na câmara. Para se ter uma noção clara disto, 45. É o tempo incrível em minutos que temos de esperar no filme até a Teresa dirigir a palavra diretamente ao marido Fernando. E mesmo aí, sabem para quê? É só para lhe atirar o chapéu a partir de uma varanda. É um retrato simplesmente devastador de distanciamento. E toda esta mestria visual acompanha de perto este vazio. O diretor de fotografia, Luís Quadrado, usou e abusou dos espaços enormes e dos planos longos para amplificar esta sensação de isolamento, criando quase a atmosfera de um sonho. Mas há aqui um pormenor de bastidores de cortar o coração. Enquanto criava esta arte visual deslumbrante, o próprio Quadrado estava, na vida real, a perder a visão por causa de um tumor. Chegamos agora à secção 3, a sombra da ditadura. É aqui que a verdadeira identidade ou o espírito da colmeia se revela como uma crítica política inacreditavelmente ousada. A tal colmeia não é só um cenário. Quando vemos o Fernando a lançar aquele fumo tranquilizante para acalmar as abelhas, estamos a ver uma metáfora perfeita. O realizador está a mostrar-nos o regime ditatorial a anestesiar o povo espanhol, a transformá-lo numa sociedade dócil, paralisada e num estado de choque conformista. Para conseguir esconder isto tudo bem à vista da censura, o filme foi carregado de símbolos subversivos. Notem, por exemplo, como o símbolo da falange aparece lá no caminhão do cinema, subtilmente. Ou como o pai, de facto, de proteção em cima da colmeia, parece ele próprio um monstro gigante. Mas o ponto fulcral de tudo é quando a Ana descobre no tal redil um combatente de resistência republicana ferido. Ela decide alimentá-lo, mas ele acaba por ser brutalmente executado a tiro pela polícia. E pronto, fica perfeitamente claro quem são as forças de opressão, quem são os verdadeiros vilões da história. E aqui entra o gênio estrutural disto tudo. Na cabeça infantil da Ana gera-se uma confusão formidável. De um lado, o monstro do Frankenstein,
o proscrito incompreendido que é caçado por uma multidão enfurecida. Do outro, o fugitivo republicano, o proscrito político caçado por uma força policial esmagadora. Para a jovem Ana, as duas figuras fundem-se. Ambos se tornam vítimas da mesma injustiça brutal e irracional. Vamos à secção 4. Inocência, trauma e mentiras. Descascando a última camada psicológica, vamos ver como a propaganda afeta o desenvolvimento mental da geração seguinte. As duas irmãs são literalmente uma alegoria espantosa de uma Espanha dividida. A Ana representa aquela geração espanhola completamente inocente, que procura a lógica nas coisas, mas que fica traumatizada no instante. Já a Isabel, bem, ela encarna uma mentalidade muito mais negra, quase protofascista. Usa ativamente a mentira, a manipulação e até uma certa crueldade para manter o controle do mundo ao seu redor. Agora, preparem-se para esta ironia do destino fascinante. Os censores do regime, os da vida real, cortaram o filme Frankenstein, que é mostrado dentro da própria narrativa. Retiraram as cenas de brincadeira inocente do monstro, ou seja, sem quererem, manipularam a audiência para ver a criatura apenas como um assassino maléfico. Acabaram por jogar perfeitamente o jogo do filme, provando precisamente a tese da obra sobre o uso da propaganda estatal para formatar mentes. Toda esta teia de mentiras e traumas tem um preço trágico. A regressão da Ana é quase ladeira abaixo. Primeiro, na confusão, aceita a mentira da irmã sobre o espírito. Depois, projeta a figura solitária desse monstro no soldado fugitivo. Sofre um choque profundo com a execução brutal dele. E no fim, tal como o próprio povo a tentar lidar com o trauma absurdo da guerra civil, a Ana desliga-se completamente da realidade objetiva. Sacrifica o mundo real por uma fantasia e um delírio absoluto para conseguir sobreviver à dor do mundo dos adultos. E para terminar, a secção 5, o legado da colmeia. A verdade é que, décadas após a sua estreia, o legado de O Espírito da Colmeia continua mais vivo do que nunca. Basta olhar para as famosas sondagens da revista Sight and Sound. Ano após ano, os grandes críticos insistem em colocar a obra entre os melhores filmes de todos os tempos. A sua autoridade indiscutível na história da sétima arte é um dado adquirido. E o ADN de Vítor Irese está um pouco por todo o lado no cinema moderno. Os seus planos demorados e contemplativos influenciaram profundamente mestres como Abbas Kiarostami. O foco tão poético na infância inspirou clássicos como Dias do Paraíso e, claro, abriu caminho para um maravilhoso trabalho do Guilherme Del Toro. Querem A Espinha do Diabo ou na épica fantasia histórica de O Labirinto do Fauno, Del Toro usa precisamente esta mesma lente da imaginação infantil fraturada para dissecar os horrores da Espanha fascista. Para arrematar esta análise, deixamos no ar uma reflexão provocadora. Hoje em dia, vivemos num mundo que é cada vez mais moldado por desinformação, factos alternativos e propagandas estatais, certo? A pergunta que se impõe é inevitável. Ao navegarmos nas nossas próprias eras de narrativas fabricadas, será que não temos de parar e questionar de forma honesta se não fomos nós mesmos anestesiados pelo tal fumo tranquilizante? Será que não somos nós, agora, os que estão definitivamente presos na colmeia? É sem dúvida algo para pensar.